Toninho. Depois eu volto para ele. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado aqui pelo convite de mais uma live aqui do Copama. A gente agradece aqui a todos os participantes, né, que estão com a gente. Mais pessoal do marketing aqui, na presença do Rafael, da Aline, que está nos auxiliando. Do Chico, né, que vai também estar batendo papo com a gente aqui. A gente vai estar falando um tema aqui sobre alguns detalhes na secagem do café, tá? Passar para o Cine aqui, nosso amigo, né, da parte aqui de máquinas, vai estar auxiliando a gente aqui também, tá? Boa noite, pessoal. Meu nome é Cid, né? Eu sou o coordenador do segmento de máquinas e implementos da Copama. E juntamente com o Toninho aí e com o auxílio do pessoal do marketing, a gente estará nessa noite passando para vocês informações que nós julgamos essenciais para que você não simplesmente faça uma seca do café, não só tire a umidade do café, mas também faça uma seca de qualidade e com isso agregar valor no seu café. Né, Antônio? Isso, exatamente. Bom, dá uma introdução básica aqui, para quem não me conhece, está participando aí, meu nome é Antônio Júlio, né? E eu faço parte da região toda aqui de Machado, tá? Presto assistência à serrania, né? Em alguns bairros aqui da região. E o que a gente tem visto aqui, na realidade, da safra desse ano, né, 2020-21, a gente está tendo aí um volume de café, né, satisfatório em relação ao ano 2019. O Brasil aí tende a produzir em torno mais ou menos de 46 a 47 milhões de sacas, essa são a estimativa, né, de alguns órgãos que trabalham nessa parte, estimativa de safra, certo? Em questão do Arábica, né? Já o Conilon em torno mais ou menos aí na faixa de seus 16 a 17 milhões. O Arábica em torno mais ou menos de aumento da safra do ano passado para cá, a gente vai ter um aumento em torno de 16%, enquanto o Conilon em torno de 10%. Tá? Então é uma safra boa, né? É uma bianualidade esse ano positiva, onde todos os locais têm uma safra um pouco mais alta. A gente teve um pouco de problema fisiológico no pegamento dessa florada, né? Se a gente voltar lá atrás no tempo, em agosto, setembro, vocês vão lembrar ali que a gente teve uns volumes de chuva menores do que o normal, né? Para a época. Então teve um pegamento da florada um pouco inferior ao que a gente esperava, assim, em torno de redução de locais em torno de 4% a menos, tá? 10% a menos, dependendo da região. Né, que teve às vezes algumas chuvas localizadas mais ou menos, que é onde que facilitou ou prejudicou o pegamento dessa florada, onde que a planta estava totalmente ali preparada para essa safra que a gente vai colher agora. Tá? Então, o cerrado a gente teve assim, informações, né, de percas ainda maiores, que aí teve um período de déficit hídrico, né, deficiência de chuvas maiores que a gente. Às vezes algumas informações de Procafé aqui do órgão que a gente assiste aqui na parte de pesquisa de café, em alguns locais até 50%, né, de percas de florada. Mas mesmo assim a gente nota agora, né, no final da gravação, que a gente tem um volume muito satisfatório de café, né, para a gente colher. Estamos no momento da colheita iniciando, né, na região aqui. Então com isso a gente tem bastante café também, bastante volume para a gente secar. Tá? E alguns fatores que a gente vai estar trocando ideia aqui, né, que é o dia a dia, na época da seca e tal, mas alguns detalhes que a gente pode aprimorar às vezes ali e dar uma melhorada, né, para
proteger a qualidade desse café que está no pé e a gente está colhendo agora para chegar até na fase final, que é a xícara, né? No consumo, ali no consumidor final, e protegendo essa qualidade. Tá? Então, o primeiro passo, a gente indo lá para a lavoura, imaginando a colheita, já não vamos pensar no transporte. Tá? Então, a gente colhe o café, a preferência do mínimo tempo, né, que a gente vai fazer esse transporte para o terreiro ou para a parte de estrutura de secagem. Tá? Então o ideal seria não ultrapassar 6 horas, tá, desse café colhido. Se for colheita manual, não colocar em sacos plásticos, né, devido aí à alta temperatura, rapidamente vai fermentar esse café, prejudicando, né, indesejável essa fermentação. Tá? E saco de esteiras, né, que é o mais aconselhado, que tem uma ventilação maior ali. Tá? E logo em seguida esse café vai ser transportado, né? Não deixar pousar em carretas também, né? Para ser descarregado no outro dia, descarregado no mesmo dia da colheita, para ter a ventilação, a oxigenação ali necessária para não haver essa fermentação, certo? Correto? Em camadas finas, né? Que é o ideal ali nos primeiros dias, para esse volume excessivo de água, principalmente da região nossa aqui, em torno de 7 litros por metro quadrado, tá? Que é o ideal nos primeiros dias. Correto? E mexer esses cafés aí em torno de 12 até 20 vezes por dia, se for uma secagem via seca, né? Tem 2 tipos de secagem normalmente, que é o via seca e o via úmida, né? Normalmente aqui 90% aqui da região, a secagem desses cafés são por via seca, né? Onde que a gente colhe o café em todos os estágios, né? Vocês estão vendo aqui, tem na mesa aqui uma guia de café que a gente está tendo agora no momento, essa condição aqui, né? Porque faltou um pouco de chuva também aqui nesses finaizinhos aí da granação entre março e abril. É uma temperatura um pouco alta, em questão do volume provavelmente um pouco mais baixo na média normal nossa, então teve um pouco, vocês estão vendo a desigualdade aqui, né? Vocês estão vendo uma condição ótima de colheita aqui na parte mais granada, que é da coloração amarela, né? E o outro aqui que eu trouxe para estar demonstrando aqui na parte cereja, e juntamente nessa guia, nessa planta, né? Vocês vão ver vários estágios também, né? O verdicano, o verdolengo, né? E alguns já secos aqui, que a gente teve um pouquinho de chuva também lá para o dia 15 de agosto, e teve um início de uma pequena florada, que assim, não é muito, até tem alguns aqui, vocês vão ver alguns rosetos já está em fala, até que já caiu algum pouco desse café seco que teve de início dessa florada lá atrás, que prejudica no momento ali da colheita, porque tem várias fases, né? O que seria o ideal, né? Para a gente tentar armazenar essa qualidade que já está na planta aqui até o final lá, no armazenamento, o café que já chega na umidade ideal. Então a gente às vezes conseguir separar esse café, tá? Conseguir secar ele separado. Esse cereja que está no ponto, né? Desse verde, desse às vezes até do boia que a gente fala, que é o café mais seco, né? Que é o café mais leve. Você vai encontrar também no pé cafés xoxos, né? Que não completou a sua fase final de granação por algum motivo fisiológico, algum motivo de nutrição, tá? E alguns blocados, que lá no final também da amostragem, para a gente fazer o teor de catação, a qualidade do café, para ser avaliado o preço do lote, né? Então, você conseguir separar esses lotes e fazer essa seca de lotes separados, de qualidade melhor e dos inferiores e tal, seria ideal, certo? Tanto podendo ser aí no lavador, né? Passar no lavador com a separação dos mais leves para os mais pesados, né? E indo, normalmente, às vezes, a maioria dos casos vão tudo para o terreiro, né? Para ter uma pré-secagem via terreiro. E lá nesse momento, depois que passou o terreiro, que a gente comentou agora há pouco aqui, dos 7 litros por metro quadrado, passado aí seus 3 a 4 dias, dependendo da temperatura média, né? Durante o dia, esses cafés vão perdendo um pouco dessa umidade externa, lentamente, né? Tem situações, às vezes, que a gente vai chegar num processo, num clima, de uma temperatura mais alta durante o dia, e se conseguir, às vezes, ali, a chegar esse café, às vezes, acima de 40 graus, a temperatura tiver isso no momento ali de secagem, ali, que seja até mesmo terreiro, hoje tem alguns treinamentos de secagem que a gente está vendo aí a utilização até de sombrite, né? Por esse motivo aí, está diminuindo um pouco a insolação, tá? Porque a temperatura mais ideal de seca, no caso aí, tanto faz na parte de terreiro ou lá no secador, é uma seca com uma temperatura mais estável, em torno aí de todos os trabalhos aí que a gente lê de publicações aí, né? Principalmente aí do Borém, que você procurar aí
nas redes sociais você vai estar encontrando vários trabalhos, né, a respeito disso. Ele está se falando de uma temperatura média estável aí de 40 graus, né, a 45 aí, oscilando para essa de 5 graus, 40, 45 no máximo, tá? Bem estabilizado. É a melhor temperatura. Você chegar aí sem perder, né, toda a qualidade que você já tem ali na colheita, que a gente está até demonstrando ali também, ali, né, numa amostra ali que vocês estão vendo aqui, a diferença de uma para outra aqui, né? Uma mais escura, toda cheia de cores diferentes, né? Que vocês estão notando aqui, às vezes o verde, né? Como o café secou todo misturado com esses níveis aqui de fisiologia de maturação, você vai notar que se a temperatura, tanto do secador ou do terreiro, exceder essa temperatura, normalmente você vai ter essa qualidade aqui de aspecto de cor mais inferior um pouco, né? Que às vezes você pode melhorar isso nessa secagem com temperaturas mais amenas um pouco, né? Não forçar expulsar essa umidade tanto inicial como intermediária, que a gente vai chegar na fase dos 16, 18 graus, a gente já está numa fase que você está tirando depois a umidade da parte interna do grão, né? Então nem nessa fase inicial e nem na fase secundária da seca aí, a gente forçar essa seca, tá? Então o ideal é nesse patamar desses 40, 45 graus, tanto no início, né, como no fim. Aí quando você chega nesse patamar aí, no terreiro, vamos pensar lá, voltar lá, né, no terreiro que está todo o café misturado dessas fases aqui, você pode já, com menos umidade, já pode estar amontoando esse café, tá? E vai dar uma igualada na uniformidade dele, desses cafés mais verdes um pouco aqui. Aí por período nosso aqui, mais ou menos por horário das 2 às 3 da tarde, o café pegou maior quantidade térmica, né, da radiação solar. Amontoou esses cafés para dar essa igualada, né? E normalmente a segunda parte, né, dessa secagem é a secagem hidráulica, né, que a gente fala, que é os secadores, né? Seja ele qual o modelo desses mais antigos, um pouco, que é os cafés que a gente fala que é secador de panela, né, que são alguns modelos aí que a gente trabalha de alvenaria, principalmente aí ele pegou o nome aí por causa da planta feita pela Emater na época, né? Tem uns mexedores dentro dele, são os círculos, né? Depois tem os secadores de caixa, né? Esses são os maiores, de 18 mil litros aí. Tem os secadores, depois veio os de cilindro, né? Os deitados, que são os secadores que a gente hoje mais em torno de venda aí, acho que é o mais procurado, vamos dizer. E agora temos a opção, né, de secadores, falando de secadores, já dando uma adiantadinha um pouquinho na fala aqui do Cid, os secadores estáticos, que vai estar explicando melhor para vocês aqui nessa questão de regulagem e tudo mais, tá, e montagem, que é uma opção muito bacana também, tá, que é para evitar terreiro, certo? E secar nessas condições que a gente está citando aqui, de 40 graus, né, bem estabilizado. Então, aí voltando lá no terreiro, nessa parte de secagem que já passou da segunda fase, pegando ali seus 18 graus, a gente normalmente recomenda também, né, fazer os lotes de cafés que vêm lá da lavoura, de 2 dias, no máximo 3 dias, fazer esses lotes, né? Depois mais 3 dias outro lote, tá? Não fazer por muitos dias, porque pode dar uma diferença altíssima de temperatura, de umidade, de um lote para o outro, e na hora do secador lá também você vai ter essa dificuldade danada para você chegar aí nesse lote todo com a temperatura, uma umidade, né? E uma qualidade uniforme, tá? Então essa mais ou menos são o tipo de secagem mais usado na região aqui, que é a secagem de via seca, né? Atentar também aí, né, para limpeza também, bastante limpeza no transporte também, a gente está começando o transporte aqui, levar um lote, né, limpar bastante, que seja ali o seu caminhãozinho, né, o seu trator, a carreta, o elevador lá do secador, tá? Limpar bem limpinho, porque não deixar resto daquele lote lá, que pode ter algum grão ou outro, algumas impurezas também, que pode ir no segundo lote lá e dar o azar, às vezes, desses grãos cair na amostragem, tá, desse lote para a prova de café, e às vezes condena esse lote teu devido a essa falta de limpeza, de sobras, né, de café que ficou em algumas gretas do terreiro, que às vezes precisa fazer alguma manutenção ali, que fica aqueles restos, né, naquelas brechas ali. A gente comenta também que de preferência terreiros pavimentados, né, que aí você tende a ter um café
mais com a pureza, né, mais uma limpeza, e seca mais rápido também, porque a temperatura, né, de terreiros pavimentados segura mais a temperatura no caso aí, tá? E a umidade, para a gente chegar na época de armazenamento e beneficiamento, né, que vai ficar às vezes armazenado por um bom tempo, chegar nesses patamares aí de 11,5 a 10,8, tá? Não exceder, no caso aí, a menos do que isso, tipo 9, 9,5, devido na hora do beneficiamento você tem muita quebra, muita injúria desses grãos aí, né? Devido à baixa umidade, tá? Vai acontecer quebra desses grãos. E no caso de temperaturas, no caso de umidade excessiva, você vai ter uma injúria também nesses grãos aí, que se for armazenar por um longo tempo, seja ele em coco antes de beneficiar, nas tulhas, né? Ou beneficiado até, ou no caso de entregas, né, em armazéns, seu café vai ter um desconto em relação a essa umidade que não está no ponto correto de armazenamento. Então o ideal é chegar a 10,8, 11,5, que é o ideal para armazenar ou beneficiar, tá? Então atentar para esses detalhezinhos aí, certo? Toninho, vamos só aqui atender algumas perguntas aqui que é pertinente ao momento que você está tratando. E aqui tem uma pergunta que seria ideal separar cafés de variedade e cor diferentes antes de ir para a secagem? Ah, sim, com certeza, né? A gente tem aqui a ideia de exibição, né? O fruto de cor amarela e o fruto de cor vermelha, né? Normalmente até no terreiro mostra alguns estudos aí que a parte do coloração amarela ela tende a demorar um pouco mais para perder a umidade, tá? Do que do vermelho. E outro detalhe também, que assim, na parte fisiológica, você pegar esses trabalhos também do nosso amigo Laborem lá, né? Você vai notar que os resultados da parte da coloração amarela tende a ter um pouco mais de qualidade, um pouco mais de açúcar, né? Um pouco mais de doce, suave, né? Bebida suave, em relação ao vermelho. Não quer dizer que o vermelho você não vai conseguir uma qualidade boa, vai conseguir também. Só que as tendências, isso é fisiológico, né? Em questão dessa cor e variedades. A gente atentar para a separação de lotes de variedades, né? Você pega a peneira, numa variedade Mundo Novo, você vai ter uma peneira muito superior, às vezes a uma variedade Catuai, né? A Catuai também vai ter uma peneira boa, sim, consegue ser feita sim. Só por fisiologia da própria planta, normalmente a peneira de uma variedade ou de outra vai diferir em tamanho, em peso, né, uniformidade, coloração às vezes, né, até, mas a gente recomenda normalmente separar sim a variedade, né, de lotes, separar por variedades e por cor, por esse motivo, tá? Bom, aí falando mais um pouquinho aí de seca, né? Você comentou sobre até a seca no terreiro, né? Aqui também é interessante essa pergunta. Quanto à secagem no terreiro, alguns produtores aplicam amônia quaternária caso o café tome alguma chuva. Essa ação pode prejudicar a bebida? Não, normalmente se a amônia quaternária ela não tem, pesquisa mostra que não tem resíduo, né, residual. Ela vai dar o efeito de choque ali, né, de controlar um pouco a evolução do fungo indesejável da fermentação, né, diminuir um pouco isso aí. Não é tá milagroso, que às vezes dependendo do volume de água, né, que foi presente ali durante aquela chuva ou o local que o café se encontra, está muito úmido, ele auxilia um pouco a não esse desenvolvimento, né, do fungo que é indesejável e auxilia isso aí, mas não causa problema nenhum em questão de resíduo, né, na bebida e qualidade, certo? Então pode estar aplicando aí, é mais como se fosse assim, vamos dizer, um cloro, né, que tem um efeito de choque, porém sem residual nenhum, diminuindo aí a parte de fungos, né, indesejáveis, tá? Aí a gente falando um pouquinho aqui de secador, de secagem úmida, né, que a gente falou até agora de secagem seca, né, via seca. Então úmida é o seguinte, quando a úmida, normalmente alguns produtores, né, que têm os equipamentos de despolpamento, desmocilagem, né, para poder fazer com que diminuir a quantidade de volume ali de seca no terreiro, vai diminuir em torno de 50%. Né? Você pegar aí um café descascado, vamos pensar aí um volume de 100 medidas aí, ele vai cobrir uma certa área, certo? Para poder ser
a seca via seca normal, né? Misturado. E o de separação, que a gente passa primeiro por separação lavador, depois o descascamento do café que está mais cereja, né? Que é o despolpamento. Então vai diminuir em torno de 50% no volume, já pensando no volume de terreiro. Já auxilia o produtor em questão de espaço, né, para poder secar seu café. O tempo também é um pouco menor em relação, né, ao café com casca. Essa casca também retirada dos frutos diminui também, a parte de fermentação reduz um pouco, né, por secar um pouco mais rápido, tirar um pouco ali o excesso de umidade, né. Tem que ter um pouco mais de atenção também, porque aí o café vai estar só no pergaminho, entendeu? Então aí a seca ali é assistida ali um dia, sem amontoa, no segundo já desce, fazer algumas leirinhas pequenininhas, já cobrir com um pouquinho de pano, né, e por cima ali, para não ter o problema ali do orvalho, né, molhar o pergaminho e acabar umedecendo ali o fruto em si. Então já é um ponto aí de atenção também. E esse café seca mais rápido também, né, indo logo os secadores, gastando menos tempo também no terreiro, menos custo de energia, também o secador que ele pega um volume de temperatura mais rápido, né, do que com casca. É uma opção muito boa também nessa parte de continuar falando que a gente está falando de qualidade aqui, né? Em separação, se tiver essa opção de poder fazer esse descascamento que a gente trata como via úmida, né? É um instrumento muito bom também para acelerar essa parte de secagem, né? E a tecnologia dos estáticos, da secagem estática, o nome já fala, né? Estático é parado, né? Então é você conseguir desidratar esse café, né? Tirar essa umidade dele com a velocidade do vento, que vai passar em volta dos grãos, né? Vai ser a velocidade desse vento unido com um pouco de temperatura, iniciais de 30% até 40%, então ele vai descarregar da lavoura, vai vir no transporte lá, voltando no transporte, né? Descarrega no secador, e ele não vai para o terreiro, não vai ser mexido no terreiro, é totalmente diferente. Então são duas etapas aí. Então até a parte do estático, normalmente, né? Chega a 16, 18 graus, o produtor que já tem, né, o hidráulico lá montado, né, que são os outros secadores, a 16, 18 graus terminam a seca, né, desses cafés nos outros secadores, finalizam aí, não perdendo nenhum teor praticamente de açúcares, né, do fruto, que não vai ter expulsão agressiva ali, no caso nem de tombamento do café, não vai ter essa mexida que o café leva tanto no secador como no terreiro, né? Cria ali, às vezes ali, até ainda existe, né, alguns terreiros que você vê aí alguns tratores até 5 toneladas de peso, né, acoplado com rodos na traseira do trator, passando em cima desse café, né, dando uma injúria alta aí, uma trinca nesse café, aumentando aí a parte de catação, né, vai aumentar a parte também de café de escolha, entendeu, com isso aí. Então esse estático normalmente veio assim, para produtores, por exemplo, eu vou fazer um investimento de terreiro, certo? Fazer um investimento de terreiro. Normalmente, se fazer um investimento num secador desse, né? O Cid vai estar falando melhor para a gente aqui nessa parte. É melhor, às vezes, fazer um investimento num secador desse, sim, ao invés de terreiro, porque ele vai diminuir muito essa parte desse manejo, né? No terreiro e depois secadores, né? Para terminar essa seca. Então, vai passar só para os secadores. E como é estático e não mexe, normalmente a qualidade, peneira desse café e essa parte de escolha e tudo mais, a gente está vendo esses níveis aqui de café todo, né, colorido aí, cafés escuros, normalmente você não, fazendo todo o seu processo ideal de secagem no estático, você não vai ter muito esse tipo de problema aqui, certo? Porque é mais lento, né? Ele já é mais lento mesmo, não chega a uma temperatura muito alta, né? E chegar nessa fase, às vezes você pode até terminar nele até os 13 graus, tranquilo, vai gastar mais dias, depende da quantidade de lavoura que você tem ou a quantidade de pessoal que está colhendo para você ou até máquina mesmo, né? Então tem que fazer esses cálculos também para você ter lá o equipamento necessário que te sirva no momento e você não fica com o café esperando entrar nessas caixas do estático, tá? Então tem que fazer esses cálculos certinho para ver quantos conjuntos normalmente que é o ideal para a sua realidade. Então esse é um outro tipo de seca, que é seca mista, né? Que a gente está falando aí, que usa normalmente 2 secadores, né, Cid? E normalmente nessa quantidade de temperatura aí, tá? Então agora eu passo a palavra para o nosso amigo Sidney aqui, vai estar explicando melhor nessa parte aqui para a gente e até o beneficiamento aqui, tá? Obrigado. Então, pegando um gancho aqui com o Toninho sobre a secagem estática, e é bem isso mesmo, né? O produtor ele tem que pesquisar bem e analisar bem a situação
da necessidade de se colocar um terreiro, né? Se ele tem essa necessidade, quase todas as vezes é mais interessante que ele coloque um secador estático, porque além da questão da comodidade em questão de chuva, né, que é um problema, o café no terreiro chuva, né, nós temos a situação também da qualidade desse café, né? Como o Toninho falou, no terreiro muitas vezes ele é muito agredido, esse grão de café, né? E aí sofrendo alguns males aí que no secador estático isso já não vai acontecer. Agora, a secagem estática também é necessário que se observe alguns cuidados. Primeiramente, no modo que você descarrega, né? No momento que você vai descarregar a carreta do trator nesse secador, colocar ali uma regulagem na corrente da tampa para que ele não descarregue de uma vez só, para que não haja compactação desse café no secador, né? É interessante colocar até tem produtores que até improvisam, e é um bom improviso. Coloca-se vários bambus, né, com espaço entre eles, que a carreta descarregando, né, não deixa que compacte esse café no secador estático. Porque a secagem estática é muito importante que tenha passagem para o ar, né, o ar transitar pelos grãos de café. E quando existe essa compactação, isso já se torna bastante difícil. Outro cuidado também é a gente não misturar lotes de café com densidade de sujeira diferentes, vamos dizer assim. Porque às vezes o produtor tem um café que foi banado, um café que foi feito uma limpeza melhor e coloca-se no secador estático. E logo em seguida ele traz outra carreta que ali com bastante sujeira e coloca-se no outro canto da caixa. O que acontece? O ar sempre vai procurar uma situação onde ele possa transitar com maior facilidade. E aí a seca então acaba não sendo uniforme. Vai transitar o ar onde que tem menos impedimento, que é onde que tem a menor quantidade de sujeira, e aonde tem a maior quantidade de sujeira, esse ar vai se tornar, ele vai ter um impedimento maior, consequentemente a seca não vai ser uniforme. E outra também situação que nós temos que atentar, quando se coloca o café no secador estático, nos primeiros momentos, deve-se então já adicionar o ar frio, né? Já ligar a turbina para que ele esteja sendo ventilado, para que esse café de repente não comece ter ação aí de fungos, né? O ar frio já vai fazendo esse papel aí de repelir essa ação desses fungos. E a partir do momento que essa caixa estiver totalmente cheia ou dentro daquilo que se foi estabelecido para aquela caixa, você já pode começar a entrar então com o ar quente, né? O painel do secador estático, ele tem um painel lá, que ali dá para você regular essa temperatura, e aí no caso você pode aí introduzir de 30 a 35 graus no painel, né, de temperatura, e a gente já começar então a fazer a seca propriamente dita, né, que é a propriamente dita, que é a introdução desse ar quente então, né. Aproveitando que você está falando de estático aí, Cid, já chegou uma perguntinha sobre essa tipo de seca, né? E está aqui, sobre a seca estática, até quantos dias se pode remontar o café no secador? Então, esse remonte aí de café, a gente pode trabalhar aí de 3 a 4 dias, né? Sempre dizendo aí para vocês que é necessário que o ar frio esteja ligado, né? Porque o ar frio ele tem que estar fazendo esse trabalho. Então, de repente, o produtor ele não tem uma grande quantidade de café naquele momento para colher, ou a turma tá pouca, alguma coisa desse tipo. Então, até 4 dias ele pode colocar um café e ir remontando o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, até o quarto dia pode ocasionar isso aí, né? Para aí depois a gente entrar com o ar quente. Lembrando que depois que a gente entra com o ar quente,
é interessante, né? Na realidade não se pode você remontar mais. A partir da começou o ar quente, começou a seca mesmo, aí você introduzir outro café em cima daquilo, o negócio vai complicar. Então, de 3 a 4 dias você pode remontar, que não vai ter problema não, né? E aí o que ocorre também na seca estática? Nós estamos falando aí de 35 graus, né, no painel. E essa decorrência tem que ser dessa forma para não aumentar a temperatura na massa do café. É muito importante o produtor atentar para isso. Por isso, nós vamos falar também do secador rotativo, do secador baú, mas existe um termômetro para trabalhar na massa do café estático, existe o termômetro lá no painel, porque essa massa, tanto no café, no secador estático, quanto no rotativo, essa massa ela não pode ultrapassar 45 graus. Você não pode realmente forçar a seca do café com uma quantidade muito alta de temperatura, que aí vai ocasionar algumas situações como nós temos aqui. Isso serve tanto para o secador estático e também para o rotativo. Aqui nós temos uma seca boa, uma seca aí homogênea, e aqui nós vamos ter uma seca que houve uma força, foi forçada essa seca, né? Então nós temos muitos cafés aqui, muitos grãos, que nós chamamos de grãos pampa, né? É um café que fica meio pampa. E o produtor, aí, o que ocorre? Ele durante o ano, os gastos culturais que ele teve com esse café e com esse, para apanhar um ou outro café, a colheita, ele teve o mesmo gasto. Porém, o que aconteceu? Nesse café aqui, ele vai ter um deságio até de 20% por conta, né, de um descuido, né, na secagem, né? Colocaram muito calor, né, um calor excessivo, porque o produtor tem que ficar bastante atento a isso. É necessário que tanto no rotativo ou no estático, né, ou como nós dissemos aí também o baú, esse tipo de secadores, não ultrapasse os 45 graus na massa do café, né? É por isso que eu trouxe até um termômetro aqui. Esse termômetro geralmente não. Os secadores rotativos acompanham esse termômetro tanto lá no ventilador, né, e outro na massa. Existem secadores, baús, tanto verticais como horizontais, que às vezes não tem. Você vai ter um termômetro desse lá no final que recebe o ar e você tem ali a informação da temperatura que sai da turbina e você não tem a informação da temperatura que está na massa do café. Então é importante que você coloque um termômetro desse na massa do café, porque a massa do café é que realmente vai te falar o que está acontecendo com ele, né? Para você de repente não colocar muita temperatura lá na fornalha e você não ter a informação do que está acontecendo no café, se essa massa em determinado momento já atingiu essa temperatura de 45, de repente 50, 60 graus, e você vai estar ocasionando aí um problema com esse café, né? Na seca, no beneficiamento, né? Por causa dessa alta temperatura que que de repente o produtor está usando aí para secar esse café. Vai ser uma perguntinha aqui, Silvio. Aproveitar aqui. A Copama oferece alguma campanha de barter, no caso troca em café para implementos, no caso de secadores, né? Medidor de umidade, né? No mais aí, todos os implementos da questão da parte de secagem? Exato. A Copama existe a campanha, né? Nós saímos agora, dia 22, dos dias de negócio, nós fizemos aí a campanha dos dias de negócio virtual. Mas essa campanha ainda se estendeu, né? A Copama está mantendo essa campanha, tanto aí nos implementos de seca, beneficiamento de café, transporte de café, né? De 3 até 4 anos, e também o determinador de umidade também nós realizamos essa troca sim, é feito com troca de café em 3 anos, o determinador de umidade, porque é o equipamento correto para que se acompanhe essa umidade, né? O que está acontecendo com o café é através desse determinador de umidade. Você quer dar uma mostradinha ali, Toninho? Sim. Toninho está
passar para nós aí, nós temos um medidor de umidade aqui. O medidor que a gente está trabalhando mais aqui é o digital agora, né? É muito fácil trabalhar com ele. Então a gente vai ligar ele aqui, esperar ele, vai ler os dados, né? Que ele mede umidade de muitos outros grãos também, né? Não só como café, milho, soja, né? E demais aí. E agora que o pessoal está começando a colheita, a gente aqui da Copan pode estar levando seu medidor de umidade ali para o departamento de café, né? Para estar ferindo ele, tá? Porque de um ano para o outro às vezes pode ocorrer alguma avaria, né? E às vezes precisa ir para fazer alguma manutenção. Quando você está medindo a umidade lá na sua propriedade, tá? Que às vezes não é o real. E aí vai dar alguma diferença, certo? Então você despeja aqui a umidade, o volume, né? Até atingir 100% do peso da balança. Aguarda a leitura. A amostra, né? Derrama ela no medidor, volta a balança aqui para a balança. É só aguardar, o capacinho vai estar medindo a umidade, 12,3 graus, certo? Então é bem simples, tá? Rápido. E um instrumento desse aqui na propriedade faz uma falta em relação principalmente aí a você fazer os cafés, você está trabalhando com café de qualidade, né? E uma diferença às vezes de 1 grau, 2 graus, aí você vai ter uma perca muito grande nos lotes de café seus. Então vale a pena o investimento, tá? E se for o caso você, produtor que já tem, traz para a gente dar uma ferida nele. O departamento de café está disponível lá para dar uma ferida para a gente, tá? Lembrando, né, gente, porque de repente uma bobeada aí que o produtor der aí, e um secador de café, né, se ele secar muito esse café ou faltar umidade, como o caso desse café aqui, ele já compra mais com um determinador de umidade desse, né, Toninho? Então é realmente uma ferramenta necessária, é preciso que se tenha, né, porque o produtor acompanhar a umidade desse café, né, porque é algo que dá uma diferença, né? Nós estamos vendo aqui, hoje vai praticamente em torno de R$100 a saca, né? Vai ter um deságio desse café aqui de R$100 por conta de de uma falta de cuidado aí, né? Não observou direito o que estava acontecendo no café, perder R$100 em saca, né? Para o produtor aí que cuida da lavoura o ano todo, isso aí é um valor bastante significativo, né? Então nós temos que atentar, porque até nesse momento lá na lavoura, né, a natureza está cuidando. A partir do momento que é a nossa vez de cuidar, nós temos também que ter excelência naquilo que nós estamos conduzindo, né, para que a gente também possa ter um bom retorno, né, desse produto aí. Sobre os secadores rotativos, né, que também são secadores que o pessoal busca bastante aí, nós temos acompanhado que alguns produtores até eles têm exagerado um pouco, justamente nessa questão de umidade, né? Às vezes tem um lote lá no terreiro que quer ser colocado no secador, então coloca muita lenha no secador para sair logo com esse café, e aí é isso, ele acaba secando demais esse café, e aí também na hora do benefício, se tiver um tempinho nós vamos mostrar aí alguma coisa, podemos mostrar, né, Toninho? Sim. Então, vamos mostrar alguma coisa sobre ali o beneficiamento do café, né? E aí o que ocorre aí que no caso também falando da umidade do café, se você não tomar esse devido cuidado, o que pode provocar. Nós temos aqui a vazadeira que vocês aí, o pessoal já conhece muito. Vou pegar um papelzinho aqui, porque geralmente ela tem bastante óleo. Então, essa vazadeira, ela tem alguns tamanhos nesses furos, né? Como vocês sabem. Aí, de acordo com o tamanho, a peneira do café, você tem que adequar essas vazadeiras. Tem que fazer essa mudança nessas vazadeiras aqui, para que o grão ele possa ser beneficiado e não quebrado.
né? Então o produtor tem que atentar. Se ele tiver um café com a vazadeira maior, então ele coloca 2, podendo chegar até a 3. Quando ele tem uma vazadeira, quando ele tem um café de peneira menor, então ele vai trabalhar com a 1 ou até mesmo com a 0. E sabendo também que a regulagem das facas é muito importante. Nós comentamos sobre a umidade, né, do café no secador. Quando essa umidade abaixa de 10 graus, 9,5, 10,2, muitas vezes o café vai quebrar, porque aí ultrapassou essa umidade, aí realmente não tem muito o que se fazer mais. Então a quantidade, né, o percentual de escolha dele vai aumentar significativamente. Então, além dele perder na qualidade do café, ele vai perder na quantidade também. Então, mais uma vez, a gente frisa aí essa questão de controlar bastante a umidade do café. E aqui nós temos algumas situações que pode ajudar o produtor aí para fazer o benefício. A vazadeira correta, né, colocada da forma correta. A vazadeira aqui ela tem uns sulcos, né, quer dizer, aqui a faca, né, que isso aqui a gente chama de faca. A faca ela tem que passar numa situação que force o grão de café a entrar nesses sulcos, fazendo com que ele seja beneficiado. E aí o que ocorre? Um café seco, um café de uma secagem normal, ou um café que não é muito cascudo, você pode usar a vazadeira lisa, vazadeira normal. Lembrando que essa vazadeira ela vai trabalhar em torno de 8 milímetros de distância, né? As máquinas aí de benefício, elas têm um limitador, elas vêm já com um gabarito, vamos dizer assim, para que você possa regular essa faca. E quando é um café de palha, tem algumas regiões aí que produzem um café que tem uma palha bastante veloz. Café de montanha. E café de montanha, exato. Você pode intercalar também a faca dentada, né? A faca dentada você pode colocar uma lisa e uma dentada para cortar melhor essa palha aí, né? Para ajudar e forçar menos o motor da máquina, no caso, para ajudar a facilitar esse benefício aí, né? É importante a gente entender e falar, porque tem muita gente que às vezes também faz a seguinte pergunta, né? Minha máquina ela é 800 arroba. 800 arroba ela limpa até 20 sacos hora. E aí minha máquina ela não está conseguindo limpar isso. O que está acontecendo? É importante o produtor entender que é o seguinte, antigamente, algum tempo atrás, o pessoal banava café, né? Todo mundo banava café. Hoje já não mais. Isso pode ser aplicado tanto na colheita manual como na colheita com máquina também. Às vezes uma certa falta de regulagem na máquina acaba provocando aí uma má banação. Então o que ocorre? O produtor joga esse café para a máquina fazer esse benefício, só que a máquina de benefício ela não é uma máquina de pré-limpeza. Então é uma máquina para beneficiar café. Então é importante que o que chegue para a máquina beneficiar seja café, né? Porque senão muitas vezes isso aí muito misturado com muito pauzinho, muita sujeira, muita folha, ela não consegue, lógico, dar a produtividade para aquilo que ela foi projetada. E o produtor às vezes... O desgaste também é rápido. Exatamente. Vai desgastar as facas, vai desgastar a vazadeira, você vai forçar mais os motores, o consumo maior de energia elétrica e você não vai ter o rendimento que a máquina pode proporcionar, até por causa da conta dessa questão de um café bastante sujo. Então o ideal, interessante, é você ter uma pré-limpeza, ou pelo menos uma bica de jogo antes, né, desse café chegar na máquina, para aí sim você ter aí todo o potencial que a máquina pode produzir, né? É interessante essa situação. Sobre o benefício, Toninho, você queria colocar alguma situação? Não, tá bem explicado, né? Tem aí às vezes a situação a gente comentar aí, seria bacana aí, o pessoal faz muito virar, né? Aproveitamento da vazadeira, às vezes virar ela para aproveitar mesmo, é ideal isso ou não? Na realidade vamos dizer, um tiro no pé, né? Porque às vezes a pessoa, né, o produtor no caso, quer economizar uma vazadeira,
Mas é bem isso que nós comentamos, né? Aqui na vazadeira original ela tem os sulcos que servem para que o café entre, já tem a casinha dele aqui certinho para ele passar. Já nessa situação, quando você vira a vazadeira, avessa ela, né? No lugar do suco você vai ter um calço aqui, né? Vai ter um tropeço aqui. Então, o café, o grão, ele já não vai encontrar uma situação favorável para ele passar aqui. O que vai ocasionar isso? Vai ocasionar a quebra do grão, né? E um aumento também bastante acentuado da escolha. E aí, lógico que é menos dinheiro do bolso também para o produtor. Então, aí de repente, aí, um secador que ele limpa lá na máquina, lá, né? Dá para ele comprar aí vazadeira aí por bastante tempo, né? E em contrapartida, se ele fosse virar, o prejuízo que ele ia ter com esse processo de virar a vazadeira, né? É interessante também essa opinião, essa colocação. Chegou mais uma pro Toninho aqui, vamos ver aqui, ó. Toninho, qual a importância da limpeza dos equipamentos utilizados na secagem de um lote de café para o outro? Então, a gente deu uma breve comentada aqui, né, na questão dessa limpeza, para evitar realmente aqueles restos, né, dessas impurezas que foi comentado pelo Cid agora há pouco também, que vai atrapalhar essa qualidade, né, no final aqui da amostragem, por exemplo, tiver um café sujo, tá? E o outro, porém, é o café que ficou lá e não secou da forma correta e entrar junto com outro lote, já fermentado, com uma bebida, às vezes rio, já, e dá o azar, né? Eu tinha falado aqui, de chegar na mesa do provador, realmente aqueles grãos ali, aquele restante lá daquele lote que não houve essa limpeza dos equipamentos correta, e prejudicar, às vezes, aí, tulhas enormes aí, né, de 200, 500 sacas aí. Então fica naquela dúvida, né, se realmente aquela amostra vai ser real em relação ao resultado dela por alguma falta de alguma limpeza. Então é importantíssimo, suma importância aí. Algum detalhe que a gente, às vezes falando aqui, acaba esquecendo, a parte de cobertura lá no terreiro, a gente evitar, né, o máximo possível, às vezes lona, né, na época de inverno, que não há frente fria, não há chuva, né. Então a gente pôr somente panos, né, para a transpiração melhor ali do café, na parte noturna também, evitar isso, porque senão o café também condensa, esse ar ali soa, né, ao aumento ali do ar frio com o café que está quente, condensa aí, a grosso modo a gente fala suar o café, né, então essa recomendação mais de pano, que aí tem um pouco dessa transpiração, essa troca de oxigenação ali, então não ocorre muito esse dano, certo? Outro também detalhe que a gente tem ali, tem alguns, né, informativos do produtor aí, em relação a ele tem um checklist, né, que é mais ou menos uma listinha de alguns itens, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado antes da colheita, durante, né, o processo todo de secagem também, que a gente às vezes disponibiliza esse produtor, né, coisa simples, básica, algumas perguntinhas já com resposta. E se quiser, a gente está disponível ali no departamento agronômico, ali tem essa listinha aqui, a gente pode estar passando para o produtor, tá? Tem outra pergunta até que eu posso responder, né? Levar o café colhido direto para o secador estático tem perda de qualidade da bebida? Não, de forma nenhuma, né? Realmente essa é a função do secador estático, né? Ele é uma extensão do terreiro, vamos dizer assim, né? Então é interessante sim você colher o café, o produtor colher o café e já passar para o secador estático. O secador estático ele é para isso mesmo, já pegar o café colhido direto da lavoura para ele, né? Observando sim essa situação como nós comentamos aqui, de começar a trabalhar com ar frio até realmente você preencher totalmente e depois ir adicionando aí 30, 35 graus lá no painel de ar quente, né? E para começar a fazer essa seca. Mas sim, é interessante sim você trazer o café da lavoura e já colocar no secador estático. É isso mesmo. Um pequeno detalhe também que eu esqueci aqui, só para a gente estar encerrando aqui, também é a descarga às vezes do café, que ele está próximo a chegar à finalização da secagem dele, quando ele está quente lá no secador, né, tipo 12 graus,
e a gente vai dar uma desligada no secador, porque está chegando na fase final aí, né? Aí ele atentar para esse processo, fazendo a correria da colheita ali, tem muitos lotes montados lá no terreiro para poder vir para o secador, né? Quando é uma secagem via terreiro mais secador. E aí às vezes tá com previsão de chuva também, tal, aquela correria toda, ele descarrega o secador quente, né? Ainda quente, com 12 graus, às vezes numa tulha, que já tem café frio lá dentro, com esse café, com essa massa quente, esse contato, esse choque térmico ali do frio com o calor, já pode condensar o ar também, tá? E pode formar algumas gotículas de umidade ali, e vai dar diferença na temperatura. Às vezes não vai conseguir acabar de chegar nesses 11, por esse choque do frio com o calor ali, e às vezes ali dá uma diferença, não está uniforme, né? Não vai ficar uniforme ali esses lotes dentro da tulha. Então o ideal, ou descarrega nas caixas de descanso, que é o ideal também o produtor ter várias caixas de descanso também, até às vezes mais de uma, por esse processo de modo de correria aí da colheita, aí, ter mais, né, opções para descansar esse secador ali, 12 horas ou até mais. A hora que acabar de esfriar, dá uma ferida na umidade novamente, se realmente ele chegou ali na situação correta, para depois descarregar nas tulhas de descanso com a temperatura ideal, né? E frio. Esse também é um detalhe importante aí, que no dia a dia a gente tem visto aí que tem feito uma diferença danada também, tá? E aqui a gente finalizando, eu finalizo aqui também minha fala, né? Essa live aqui, agradeço mais uma vez a participação de todos e friso mais uma vez que a gente está ali com as opções ali ainda de troca de insumos, né? Fertilizantes, defensivos ali ainda com essas tabelas de negócio. Então cada consultor da sua área que presta serviço referente ao produtor da sua região pode estar ligando para a gente, que a gente está indo até essa propriedade para poder estar fazendo, né, essas simulações aí. Às vezes já tem análise de solo já em mãos, né, para a gente estar trabalhando nessa parte aí, às vezes já de determinação de volume, né, de insumos e defensivos, tá? Então, boa noite mais uma vez, muito obrigado. Também agradeço a todos aí a oportunidade, né, de compartilhar com vocês algumas informações, né? É muito bom, né, a gente trocar experiências aí, e também dizer que o nosso departamento de máquinas e implementos, né, ele está aberto aí aos produtores. Nós estamos aí dando sequência às trocas, né, em café. Então o produtor que tiver alguma dúvida, tiver alguma necessidade, nos procure, né, nós juntamente com fornecedores, né, com os nossos fornecedores, nós podemos estar fazendo a visita na sua propriedade, configurando, né, vendo a situação, qual a sua necessidade de acoplar, de adquirir aí de algum implemento, alguma coisa que vai facilitar aí a sua lida na lavoura, né? Mais muito obrigado e boa noite.